Ativismo digital, mobilização, redes sociais. Como será a campanha das eleições municipais na internet e nas redes sociais? Esse é o tema do Clique Ligue de hoje. O nosso processo eleitoral evoluiu muito com a chegada das urnas eletrônicas e daqui a pouco com a leitura biométrica. Mas tem uma coisa que não muda nunca. Quando começa a campanha, nem sempre se respeitam as regras eleitorais no mundo virtual e no mundo real. Por isso, vamos conhecer uma ferramenta que pode ser bem útil para ajudar a combater alguns excessos. O Pardal Eleitoral é uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo para o eleitor que deseja fiscalizar e receber informações sobre ilegalidades nas eleições municipais. O aplicativo permite que o munícipe envie denúncias através de fotos, vídeos ou qualquer outro documento que ajudem a identificar o problema. Para fazer uma denúncia, clique em Denuncie aqui. Você tem a opção de se identificar ou, se preferir, fazer uma denúncia anônima. Em seguida, preencha o nome do candidato que está cometendo a infração e digite o código de segurança. Na próxima tela, você vai selecionar o tipo de irregularidade e fazer uma breve descrição do que está acontecendo. No passo seguinte, selecione o bairro, o município e o endereço. Pronto, chegou a hora de juntar as provas. Clique no botão Anexar arquivo e envie. Preste atenção apenas no tamanho das fotos e no formato dos arquivos. Não podem ser superiores a 50 megabits. Após completar todos esses passos, sua denúncia será enviada para o Tribunal Regional. O bacana desse aplicativo é que você pode usá-lo diretamente do seu celular. Viu algo errado? É só bater uma foto e mandar diretamente para o TSE. Então baixe e instale esse aplicativo para Android no seu celular. Depois, é só ficar de olho e contribuir para uma eleição mais limpa e democrática. Gostou dessa dica? Então compartilhe! Nesse terceiro bloco, a Nina Santos, que é pesquisadora de comunicação e política na Universidade Federal da Bahia, e a Kátia Figueira, uma das fundadoras do movimento Militantes em Ambientes Virtuais de São Paulo, nos ajudam a entender o processo eleitoral no Brasil. E vamos convidar também para participar via Skype do nosso papo, Vinícius Cosso, que é especializado em direito eletrônico. Bom, a gente já conversou um pouquinho sobre isso e eu queria saber de vocês quais são os principais riscos que essa eleição corre, na opinião de vocês. Eu acho que, primeiro, é dar espaço demais para a campanha negativa. Então, eu acho que assim, o fato da internet ser um ambiente mais livre, o fato das pessoas não estarem no contexto face a face, dá muito espaço para a campanha negativa, que é uma coisa que existe em qualquer lugar, não é só na internet. Mas o risco que a gente corre é disso tomar uma dimensão maior do que a própria campanha positiva, que eu acho que não é bom para nenhum candidato. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado de estarem mais preocupadas em construir o seu ponto de vista e de desconstruir o do outro, mas com argumentos. E não apenas com agressões, com esse tipo de coisa que, claro, que são denunciáveis, né, a partir da legislação, mas que também diminuem o nível do debate político e o nível do próprio da construção da democracia no país. Acho que o bacana é que quando sai alguma coisa na televisão, que os militantes, as pessoas discordam, elas têm um canal para debater, não é verdade? E fazem uso desse canal. Então, por exemplo, o PT ele tem um canal que é o MAVE, que é os Militantes em Ambientes Virtuais do partido, e ele utiliza esse canal para propagar as informações do partido. E também para contra-atacar de forma o quê? De forma a mostrar as informações negativas, mas a realidade sobre elas. Não estamos falando de contra-atacar, de ir agredir, nós estamos falando de contra-atacar de forma positiva, de falar assim, não, olha, isso não é verdade e esse fato é verdadeiro. Tá, é desmentir mentiras, na verdade, mentiras. Né? Que isso não existia antigamente, quer dizer, você via o que estava lá, era impossível de combater, tinha que esperar o dia seguinte, né? A rede social é muito dinâmica, então o bom da rede social é que uma informação que sai de manhã, de manhã mesmo você já responde. E as pessoas, elas estão 24 horas online, então não tem necessidade de você esperar o dia seguinte como um jornal impresso, e só no dia seguinte vai sair com uma informação, com uma nota de repúdio, ela sai imediatamente. Então a resposta já sai clara, objetiva, a militância está preparada para fazer qualquer enfrentamento político e os partidos hoje, eles já reconhecem as redes sociais como uma ferramenta de interação. Então, praticamente todos os partidos têm militantes nas redes. Eles estão, qual é o fator básico hoje? É preparar essa militância para atuar nas redes. Bom,
Estamos de volta aqui com o Dr. Vinícius Cosso e nós temos aqui uma pergunta da nossa convidada, Nina Santos, para o doutor. Vamos lá, Nina. Oi, Vinícius. Eu fiquei curiosa, na verdade, Vinícius, sobre essa questão dessa lei do controle de fakes, que eu acho que realmente é uma questão bem séria quando se trata de eleições. Eu fiquei curiosa como que você estabelece o limite de uma lei que vai controlar a existência desse tipo de perfil falso, mas que, ao mesmo tempo, não vai entrar no lado daquela lei proposta pelo senador Azeredo, que foi apelidada de AI-5 digital. Então, como que a gente pode controlar a existência desse tipo de perfil falso, mas sem coibir e exigir a identificação absoluta de todas as pessoas em todos os ambientes, gravação de log e esse tipo de coisa que pode ser bastante complicada? Sim. Essa lei que pretende a criminalização de perfil falso na internet é, na verdade, uma modificação do Código Penal. É um projeto do Código Penal e eles estão tentando criar essa disposição também para coibir a criação de um perfil falso na internet. Esse é um grande problema na questão da criação de leis, da normatização de utilização da internet no Brasil. Existem diversos projetos díspares querendo fazer a regulamentação de algo que é livre por natureza, né, que é a utilização da internet. Então, eu entendo inapropriado caracterizar o projeto da Lei Azeredo como um AI-5 digital. Eu não considero que seja nada próximo do que aconteceu nos anos de chumbo. E existe uma necessidade de ter regulamentação, uma necessidade de abarcar novas condutas, como essa de criar um perfil novo, ou como acessar indevidamente um sistema. Se alguém entrar no computador de outra pessoa pela internet, por exemplo, não fizer modificação nenhuma, não copiar nada e sair, isso não é hoje um crime, não tem um tipo penal que cubra essa conduta. Então, eu acho que tem que ter uma discussão e a formação de uma legislação que seja uníssona, que a gente não tenha diversas disposições em leis espalhadas por aí que tratem de assuntos semelhantes, similares. A gente já tem a discussão entre Lei Azeredo, entre o Marco Civil, o que fica a cargo do Marco Civil, o que vai ser tratado como direito penal. É importante que essa legislação venha, mas que ela venha bem escrita e bem trabalhada. Bacana, obrigado pela tua contribuição. Você quer comentar? Não, acho que é um pouco isso que ele explicou. Precisa reunir um pouco, né, toda essa legislação que está aí um pouco dispersa e tentar dar uma cara geral para o que a gente realmente quer que seja regulado na internet e o que a gente quer que se mantenha de liberdade sem que possa ferir o direito de ninguém. Kátia, você estava comentando um pouco dessa questão do troll, você usou o termo pancadaria, como é que é? Pancadão político. Pancadão político, achei muito legal isso aqui. O que é crime e o que não é crime nessa questão dos trolls? Explicando o que é o troll. É quando as pessoas começam a comentar determinada notícia e começam a se ofender, né, a provocar, etc. Qual é o limite? Qual que é o limite aí, doutor, do que pode ser falado ou não? A trollagem está sendo cada vez mais comum no ambiente da internet, principalmente nas redes sociais, e a ofensa, o termo que você usou é o adequado, é o termo que a lei usa quando trata do direito de resposta para a regulamentação das eleições, que é quando acontece, por exemplo, de um candidato na internet, aquelas situações em que pode haver uma polarização, com troca de ofensas via blog, via redes sociais, em que um passa a atacar o outro. Essa situação é prevista, não é uma inovação na lei, ela está prevista no artigo 58 e garante o direito de resposta do candidato que for ofendido. Tudo bem, mas quando não é o candidato, quando são pessoas comuns que estão comentando, cada um tem uma opinião e essa opinião pode ficar mais quente e aí começam as ofensas. Qual é o limite disso? O limite vai ser o mesmo utilizado para o dia a dia com a caracterização dos crimes contra a honra já previstos no Código Penal. A grande questão que se discute é a amplitude que essas ofensas tomam. O nosso Código Penal da década de 40, ele não vislumbrava a possibilidade de uma ofensa circular o mundo em segundos. Então, ela se replica muito rapidamente, tem uma abrangência muito grande e
praticamente perpétua, porque uma vez que vai para a internet, dificilmente uma informação vai ser retirada, pode ser completamente removida. Tá, no caso... Mas os critérios são os mesmos dos crimes contra a honra. Tá bom. No caso, não sei se o senhor acompanhou, no caso a gente tem o Pardal, que é um aplicativo do TRE do Espírito Santo. Aqui em São Paulo, se alguém se sentir ofendido com alguma trollagem inadequada, o que a pessoa deve fazer na hora, imediatamente? Deve procurar a delegacia de polícia mais próxima. Os crimes cometidos pela internet eram atendidos por uma delegacia especializada, que era a 4ª da DIG, e hoje eles estão com uma reestruturação e estão encaminhando esses casos para as delegacias de polícia comum. Então, a recomendação hoje da Secretaria de Segurança Pública é que a pessoa que se sinta ofendida vá procurar a Polícia Civil. A questão que vai sempre acontecer é como provar esse tipo de situação. Isso também acontece muito para a questão das eleições, como provar uma propaganda antecipada, ou como comprovar que aconteceu alguma coisa envolvendo internet, envolvendo redes sociais. Uma das formas que tem sido muito utilizada é a elaboração de uma ata notarial para poder dar fé pública naquilo que está sendo mostrado pela rede social, porque a informação que ela consta na internet ela é muito volátil. O risco de se perder essa prova em pouco tempo é muito grande. Então, a elaboração de uma ata notarial tem sido a prática mais comum nos últimos tempos para poder tentar formar uma prova e poder buscar o responsável pela ofensa. Tá bom, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Deixa eu trazer a Kátia para a conversa. Fala, Kátia. Eu até ia acrescentar. Em relação à ata notarial, uma dificuldade que as pessoas comuns têm em relação a isso é o custo dessa ata. Porque uma ata em cartório ela é muito alta. O que é uma ata em cartório, gente? Uma ata em cartório é um documento que você registra no cartório e ele fica uma cópia lá registrada esse cartório. Assim como uma associação, você cria uma associação, você tem um estatuto, você documenta esse estatuto. Uma ata notarial, ela fica lá registrada. Então, ela serve como uma prova jurídica de que você foi agredida verbalmente, de que você foi atacada, teve a sua honra manchada, a sua reputação. Para que você faça uma ata notarial, você precisa ter o quê? Provas. Então, você vai ter que fazer printagem das ofensas, você vai ter que, se tiver testemunhas, arrolar testemunhas. Então, é um processo jurídico como outro qualquer. Então, dentro da legislação, nós temos essa facilidade de fazer, mas, ao mesmo tempo, nós temos um custo. Que é quanto? Em torno de R$90 por página. Uau! Então, sai caro. Então, em virtude disso, muitas pessoas não fazem... Isso é um cartório normal ou cartório... Um cartório normal. Por que não vai no cartório eleitoral? Não é mais fácil fazer isso no cartório eleitoral? Porque o cartório eleitoral, infelizmente, ele ainda não tem meios de fazer essas averiguações. O cartório eleitoral, são poucas pessoas que trabalham, até a fiscalização de rua é demorada. Então, você hoje fala assim, eu tirei uma foto de um cavalete que está obstruindo uma calçada. Eu encaminho isso para o TRE, ele vai fazer a averiguação, mas até o momento que essa averiguação é feita, ele também dá um prazo de 24 horas para que o candidato retire esse cavalete das ruas. Até que isso aconteça, já não há necessidade, não há necessidade de você investir um dinheiro para que isso aconteça. O advogado pode até, o doutor Vinícius pode até me corrigir se eu estiver errada, mas o custo, às vezes, de você abrir um processo, ele é maior. As pessoas abrem um processo quando elas já têm um advogado, por isso que dentro da internet, da blogosfera em si, nós estamos pleiteando o quê? Termos assistência jurídica para esses casos. Bacana, gente. Muito obrigado aqui pela participação de todos. A gente pode continuar esse assunto no Facebook da Rede TVT. Agradeço a todos e agradeço a você também que acompanhou essa conversa e os desdobramentos das eleições municipais de 2012. No portal da TVT você pode rever esse e todos os outros programas que a gente já transmitiu aqui no Clique Ligue. Um grande abraço para você e a gente se vê na semana que vem.